Olá, pessoal! Mais um dia lindo aqui no Virou Moda e hoje é um dia especialíssimo por aqui. Temos não só um, mas dois aniversariantes e um deles é o nosso câmera amado Giovanni, que está ali no ar, nem está se vendo, está na TV. Vocês veem quem está por trás das câmeras nos ajudando todos os dias. E depois vamos cantar um parabenzinho para ele, que tal? Até porque também está de aniversário o nutricionista, o Nutrimais RDC, Adriano Lenz, que vai estar com a gente hoje falando sobre colágeno. Sim, logo colágeno, que é aquilo que toda mulher precisa e gostaria de ter mais um pouquinho. Então hoje o programa vai bombar, vai ser sensacional, até porque as nossas convidadas... Gente, olha só, vamos conversar primeiro com a psicóloga Mariana Crespo, que vai falar conosco sobre uma escola de educação para a carreira e como aprimorar as competências profissionais. E também vamos conversar com a jornalista Amora Xavier, que escreveu um livro, Cartinhas para Cegonha, sobre as dificuldades e os dilemas enquanto a mulher tenta engravidar e não consegue. Muita gente no mesmo barco. Então, ó, bora começar o programa. Então, gurias, obrigada por estarem aqui. Vocês viram que hoje tá um dia festivo, né? Um dia com... Eu adoro quando tem festa, que é alguém de aniversário, parece que o clima já fica ainda melhor. Bom, um prazer ter vocês aqui com dois assuntos super relevantes para as mulheres de hoje em dia. Um é carreiras, que na verdade se aplica a todos, né? Para os homens, para os meninos também. E essas questões realmente da maternidade que mexem muito com o emocional feminino. Mas, Mariana, psicóloga, né? Tá à frente dessa escola que tem como foco a educação para a carreira. E me surpreendeu esse tema porque a gente vê realmente como tem sido importante as pessoas pararem para pensar nas competências, enfim, para onde estou indo dentro desse universo profissional. Qual é o objetivo da escola? Exato. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, poder falar o nosso trabalho, né? A Escola de Educação para a Carreira, ela tem como objetivo ajudar as pessoas, né, a pensar sobre as suas escolhas de carreira de forma profunda, né? Então vem com o objetivo da gente poder auxiliar as pessoas a desenvolver competências centrais, né? Aquelas competências comportamentais que a gente verifica que são alicerces para o dia a dia do profissional, né? Então a escola está sendo reconstruída esse ano, modernizada, né? Que é onde a gente vai fazer o lançamento dela nessa semana, na quinta-feira. Gostaria de deixar o convite a todos, vai ser um evento bem especial e a gente vai falar de forma profunda sobre a nossa escola, né? E a escola, ela tem... Qual é o público-alvo dela? São gestores, colaboradores, é aberto ao público, né? São pessoas que desejam aprimorar competências específicas. Liderança, gestão de complexidade, habilidades sociais, comunicação e influência, né? Então, a escola visa essas competências, aprimorar essas competências centrais. Na verdade, então, um profissional que... Imagino eu que a coisa mais importante primeiro seja a pessoa conseguir identificar qual é a sua fragilidade ou aquele aspecto que ela quer realmente aprimorar. Que daqui a pouco eu disse, não, isso aqui eu preciso, eu quero melhorar. E ela pode ser muito múltipla em termos de alunos, porque eu posso ter, de repente, uma pessoa que trabalha, que se formou em exatas, mas está num cargo onde precisa desenvolver as suas competências até de relacionamento, enfim. Exatamente. E o mais legal da nossa modernização na escola é que é por meio de andragogia, né? Ou seja... Andragogia. Peraí, só um pouquinho. Volta e vamos explicar o que seria isso. Ou seja, né, os profissionais, eles não decoram conceitos, eles vivenciam, né, conceitos para poder costurar junto com o que é visto dentro da sala de aula, né? Então não é aquela coisa engessada para poder vivenciar. Sim, não é aquela coisa que a pessoa ainda depois faz toda uma formação ou tá lá estudando para algo e ainda vou ter que estudar mais isso aqui, os conceitos da comunicação e influência, por exemplo. Tu sai com novas soluções para os desafios do mercado, que cada vez estão mais difíceis, né? Então a gente capacita esses profissionais.
E isso as aulas são em grupo? Sim, são em grupos pequenos, justamente para a gente poder focar exatamente com profundidade no teu papel profissional, conciliar a tua vida pessoal e entender de que forma tu pode aprimorar ou desenvolver competências que tu acha necessário, né? Então, o professor, através dessas vivências, ele vai costurando, analisando de forma profunda e fazendo as intervenções já ali na aula. Na hora mesmo. Na hora mesmo. Agora, existe um momento anterior a isso que seja para exatamente auxiliar a pessoa a identificar os seus gaps, por exemplo? Sim, inclusive nós fazemos avaliações, né, individuais. Um dos nossos processos, né, na Planos, a gente trabalha com coaching executivo, apoio à recolocação, e antes da pessoa contratar o nosso processo, a gente faz uma degustação, né? E aí a gente vai orientando e ajudando a pessoa a identificar, tá, por onde a gente pode começar. Né? E isso tudo é customizável. O nosso diferencial é esse, a gente não te apresenta um trabalho pronto, porque tu é diferente de outras pessoas que a gente já fez todo um trabalho de intervenção, né? Junto contigo e junto com as empresas a gente vai costurando, analisando, né? Entendendo de forma profunda qual é o teu trabalho e o teu papel, o que tu pode modificar no dia a dia. Então as pessoas nos passam feedbacks muito importantes de intervenção, que a gente fica bem feliz, saber que pode ajudar essas pessoas, né, a ser mais saudáveis, escolhas mais sustentáveis de carreira, né? Então, todo mundo que entra na escola se apaixona e assim não sai mais. Não sai mais. Agora, da tua experiência, a maior parte dos alunos, eles vêm em busca de um aperfeiçoamento profissional ou, assim, digamos, voluntariamente, ou acabam surgindo em decorrência realmente de necessitarem de uma recolocação no mercado por conta de uma demissão ou algo do gênero? O que a gente percebe da procura da escola é que as pessoas querem cada vez mais estar capacitadas, né, para poder produzir mais. Para um líder, por exemplo, poder fazer uma gestão de forma mais qualificada, né? Então, as pessoas, no seu escopo de trabalho e fora dele, verificam dificuldades, necessidades do dia a dia. Pessoas deixam de produzir porque estão infelizes, né? Ou não conseguem atingir metas e aí procuram aprimorar essas competências. Né? Tu precisa te comunicar bem, né? Tu precisa produzir. Inclusive é interessante porque o que a gente vê muito no mercado empresarial, e é algo, acho, meio generalizado, são muitos profissionais tecnicamente extremamente qualificados, mas que não desenvolveram, porque não puderam, porque a faculdade mesmo não oportuniza outras habilidades que acabam sendo necessárias dentro do universo de uma empresa, de acordo com um cargo de chefia, de liderança, enfim. Exato, e esse evento que a gente vai promover na quinta-feira agora na Anshan, além de lançar os nossos processos, a gente vai apresentar a plataforma, né, Two Face, que engloba software, educação, consultoria, que é justamente para modernizar esses processos de comunicação dentro das empresas, aproximar, né, através de avaliação de equipes, de performance, aproximar líderes, colaboradores, né, propiciar espaços de conversas entre todos os profissionais, né? E antes disso a gente faz uma degustação, né? Onde a gente estuda a empresa, entra o que eu te falei de não ir com uma coisa engessada, assim, pronta para essa empresa. Cada pessoa, cada empresa, cada instituição é diferente, né? Então a gente precisa conhecer de forma profunda. E é por isso que as pessoas cada vez mais procuram os nossos serviços, se apaixonam pela escola, porque a gente tem um olhar cuidadoso na tua profundidade, do teu papel, quem tu é, né? E o porquê que tu fez essas escolhas. Te ajudamos a pensar nas tuas escolhas de forma mais sustentável e produzir mais, cada vez mais no teu trabalho, né? Agora, nesse escopo, teria como a gente identificar quais são as competências, as diferentes competências que acabam por caracterizar um profissional? Sim, a liderança, né, comunicação assertiva. Independente da área profissional que tu tiver, tu tem que saber te comunicar bem,
né? De forma a passar, transmitir o teu trabalho de forma assertiva para as pessoas entenderem o que tu tá falando, quais as intervenções que tu busca, né? Gestão de carreiras também, gestão de equipes, né? Muitos líderes são excelentes profissionais, porém têm dificuldade de aproximação com os colaboradores. É porque lidar com pessoas é difícil, né? Exato. Então as pessoas saem mais capacitadas, né? Não são cadernos prontos que tu chega em casa e guarda os materiais. Tu sai da aula e amanhã de manhã tu já pratica, porque tu vai com certeza ter situações semelhantes ao que tu trouxe de dificuldade ali no curso e tu já sai na semana praticando. Então a pessoa usa esses exemplos do seu dia a dia, leva para a aula. Exato. E ali se discute uma possível solução para trazer de volta e botar em prática. Exato, tu faz uma análise dos teus comportamentos, das tuas competências, crenças, e aí tu vai tendo novas soluções. E não só tu vai ter o apoio do professor, a análise profunda dele, né, conciliado junto à teoria, né, também. E com os outros profissionais que vão dividir as suas vivências. Por isso a importância dos grupos serem de menor quantidade, né? Que dá tempo de ver cada indivíduo específico. E agora essa coisa do grupo, tu vê, né? Como é importante também essa troca entre os profissionais, porque hoje em dia a gente vive também num mundo muito de educação à distância, onde tu não faz essa troca, mas ela acaba sendo super importante muitas vezes para debater uma solução mesmo, né? Algo na prática ali. Exato, e o grupo interage muito bem, de forma bem rápida. Os professores são muito qualificados, são os melhores profissionais do mercado, cada um com um aprimoramento na sua área específica. Então, assim, se tu chega no primeiro dia de aula com vergonha, acaba ali. Tu vai interagir de uma forma absurda, né? Tu vai poder conciliar as tuas experiências com as de outros profissionais que nem são da tua área, né? E aí tu vai poder te capacitar, entender através de vivências o que tu tá buscando, né? E o que tu pode fazer de modificação no teu dia a dia. Mas isso também de conviver com profissionais de outras áreas é legal, né? Muito legal. Essa multiplicidade de cabeças e opiniões, porque é daí mesmo que às vezes sai epa, como é que eu nunca pensei sobre isso? Exato, é um trabalho de muita profundidade, muita técnica, muita teoria, mas também muita vivência mesmo. Fiquei curiosa. Posso fazer uma pergunta? Eu fiquei curiosa para saber assim, alguém já chegou exatamente por essa troca de ser de uma área e descobrir um interesse por outra área completamente diferente que estava trabalhando? O curso é justamente para isso, né? Por isso que a gente tem cursos de longa e pouca duração, né? Tudo depende também do que as pessoas querem aprimorar. Mas sim, já aconteceu de as pessoas terem outras identificações, né? A gente está conversando aqui, eu me identificar, poxa, será que eu não poderia ter feito esse curso e tal? E aí tu vai adquirindo autoconhecimento, né? Vai vendo que não é por esse caminho ou é por esse caminho, e tu vai criando e entendendo as tuas crenças, né? Por que que tu tá tendo esse pensamento? É costurar comportamento, pensamento, crença e sair de lá sabendo o que que tu quer modificar para o teu dia a dia, né? A pessoa pode então entrar de um jeito e realmente sair de outro. Olha que loucura, né? Bom, provavelmente vão ter muitas questões. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem e mandem para nós. A gente vai para o intervalo agora e já volta. Já de volta, e agora é hora do nosso quadro, nosso diário da gestação Virei Mamãe. Oi, gente, sabem onde eu estou? Agora é momento da minha drenagem linfática semanal, que é um procedimento que para as grávidas é bem importante, porque a gente tem muito líquido. Eu ainda voltei de viagem, acho que eu tomei menos água, então já tomei chamada aqui que tô muito seca. Além do que, é muito bom, né? Uma massagenzinha. E eu andava reclamando que realmente a minha celulite aumentou bastante. Deve ser em parte hormonal, mas acho que também em parte tem essa questão da retenção. Então, vamos lá, né? Bora trabalhar, que não tá sendo um trabalho difícil aqui não, tá bem bom na real. E agora que eu já fiz a drenagem, eu vou fazer em dermos, que é um procedimento só de sucção, né, Fábio? Isso mesmo.
Ó, e ele serve pra quê? Ele estimula a circulação e dá um up no glúteo. Levanta o glúteo e também melhora a celulite. Então tá, deixa eu ver o aparelhinho como é que funciona dele. Ele vai fazer assim? Ele vai fazer uma sucção, exatamente. Ótimo. Bom, gente, eu obviamente não vou mostrar o aparelho fazendo a sucção no meu bumbum, porque vocês não iam achar legal, mas depois eu conto como é que foi. Então, acabei aqui, foi tribom, porque é uma sucção, assim, daquela sensação de que tá tirando tudo, e a ideia é realmente ativar bastante a circulação. Então, eu não olhei ainda, mas eu espero que esteja, ó, nos trinks. Lembrando, né, gente, que o meu médico autorizou esses tratamentos, tanto a drenagem quanto a endermo, então é sempre importante conversar com o seu médico, não dá pra sair fazendo o que bem entender. E eu já tenho que fazer assim de ladinho, por isso que estou deitadinha, porque a barriga não comporta mais deitar de costas, se eu posso. Beijo! Eu fiquei bem feliz que eu descobri que eu podia fazer uma coisa a mais além de drenagem linfática, que é essa endermo, que puxa tudo, dá aquela sensação, pelo menos, de, né, que algo está sendo mexido ali dentro. Porque, né, que as mulheres têm essa coisa toda com o corpo, e eu entro nesse assunto depois. Agora vamos falar sobre... Aliás, Amora, é bem pertinente falar sobre isso, porque aí a mulher fica grávida e reclama de um monte de coisa, né? Ah, porque minha bunda tá que nem casca de laranja, porque eu tô inchada, mas na verdade... Que dádiva é estar grávida e como tem mulheres que têm dificuldade, sofrem por causa disso. É um período emocionalmente muito desgastante. Tu passaste por isso e escreveu o Cartinhas pra Cegonha, que é, na verdade, um diálogo ali contigo mesma, né, durante esse período difícil. Como é que foi e de que forma o livro te auxiliou nesse sentido? Bom, eu queria também dar boa tarde a todos, agradecer a esse convite, muito especial estar aqui. E, então... O que aconteceu foi o seguinte, eu sentia uma frustração imensa de não engravidar. São milhares de expectativas, né, que a gente vai vivendo todos os meses, todos os ciclos, e frustrações. Então eu resolvi que eu ia escrever várias cartas para a cegonha, que foi a forma que eu encontrei de aliviar esse sofrimento de colocar para fora. Então eu criei esse personagem fictício, né? Mas que todos os dias eu podia perguntar as coisas para ela, porque realmente se a gente se deixa levar por esse mundo da imaginação, realmente assim, são 4 milhões de espermatozoides cada relação, então como que um não consegue chegar no útero, sabe? Então eu comecei, como um não consegue fecundar um óvulo, então eu comecei a me questionar várias coisas e tentar colocar para esse imaginário de uma forma lúdica, que acabou me ajudando muito durante o processo. Então eu já criei personagens vários dessa história e começava a questionar a cegonha quando que seria o nosso sonhado encontro. É que deve ser uma loucura esse período, porque a mulher... Eu demorei um pouco também para engravidar agora do segundo filho, então... com certeza foi menos traumático, né? Porque a pessoa que quer engravidar do primeiro é mais difícil. Eu vejo muitas mulheres, muitas amigas minhas passarem por isso. E tu vai entrando numa piração, né? De que não vai dar, e parece que ali trava tudo. Acho que tem um lado psicológico também, emocional, não sei. Aí a psicóloga depois até pode falar. Mas no caso, tu também descobriu que tu tinha endometriose. Sim, foram muitos exames, né, que eu fiz e durante muito tempo não se desconfiou de nada, porque tem alguns sinais da endometriose que podem ser detectados antes. E quando eu cheguei para fazer já na minha cabeça, né, que eu iria já fazer um tratamento de reprodução assistida, o meu médico, que é o Álvaro Petraco, ele questionou essa questão da endometriose. Então eu fui fazer uma cirurgia que se faz por videolaparoscopia, que é a única forma de ter certeza, e foram descobertos diversos focos e cauterizados já, né, da endometriose. Que é uma doença que atinge muitas mulheres, mas como ela em muitos casos é silenciosa, né, a pessoa não descobre, só vai descobrir depois quando vai resolver realmente ir atrás do que está acontecendo. É, porque a maioria das mulheres tem muita cólica, né, quem tem endometriose. Eu não tinha, então tem alguns sintomas que eu desconhecia, assim, porque o meu corpo não reagia dessa forma, e que só fui descobrir depois. Agora vamos mostrar aqui o livro, tá? É uma gracinha o livro. Obrigada. Além de... Eu tô com ele na mão, não consegui ler ainda, né? Mas ele é lindo. Só de pegar na mão já dá vontade de ler. Ver se eu consigo mostrar aqui, ó.
Olha aqui, todo coloridinho. Então, aí o livro, todos os meus questionamentos para cegonha são respondidos por vários especialistas de uma clínica de fertilização, então psicólogos, urologista, o próprio, né, os obstetras, vários especialistas respondem como a equipe da cegonha. Então, ele tem a coisa toda lúdica, mas ele tem um embasamento médico, né, científico de todas as minhas questões. Ele de fato auxilia também na teoria ali as mulheres que estão passando por essa fase, não é só os devaneios, digamos. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a escrever, eu descobri que tinha uma rede muito grande de mulheres, né? E normalmente não se identificam. Durante muito tempo eu não colocava minha foto, as pessoas não se conhecem, né? Só tem esse nome Tentantes, que eu nem sabia que existia quando eu comecei a escrever. Então, essa rede grande pelo Instagram, que se criou uma rede de apoio, né, entre essas mulheres, e que hoje muitas já engravidaram, e hoje a gente percebe o quanto é importante esse colocar para fora, né, esse conversar, porque é uma coisa silenciosa. Tu disseste que tinham muitos casais hoje em dia que passam por isso. Segundo alguns estudos, um casal a cada 5 vão passar por algum problema. Imagina, 20%. É muito, né? Por vários fatores de se engravidar, querer engravidar mais tarde, pelos alimentos que hoje em dia a gente consome, enfim. Vários fatores, mas então é engraçado porque assim, é um assunto natural, é da natureza, nós temos aí um percentual super alto, mas parece que as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, como se fosse um fracasso pessoal não conseguir engravidar. Essa é a percepção que eu tenho das pessoas, não tô conseguindo engravidar. E aquela postura de fracasso, mas não é, na verdade, a pessoa tá tentando, né? Isso pode acontecer. Sim, a gente percebe tem uma série de nas clínicas até, né, o desconforto de ser visto. Então, eu até estou desenvolvendo um trabalho, tem um espaço de mulheres aqui em Porto Alegre, um espaço coletivo, Humanas, e aí estou desenvolvendo um trabalho lá, que é poder, que eu estava falando sobre vivência, Mariana, que é exatamente sobre isso, poder trocar, né, uma experiência, uma consultoria com pessoas que desejam engravidar, para a gente poder trocar, porque eu recebo muitas mensagens pelo Instagram e por e-mail de pessoas que estão passando por algum processo e que não é a pergunta que ela quer fazer para o médico. É como você falou, ela quer ter aquela vivência, ela quer uma identificação com uma pessoa que tenha passado por aquele processo, entendeu? Então eu estou fazendo essa consultoria para poder conversar, porque é muito importante, e eu, pelo que eu vivi, acredito que muito do processo tá no acreditar que existem sim milhões de formas hoje, né, que a medicina ainda bem nos dá de presente várias formas de poder encontrar com a cegonha. De alguma forma a gente vai encontrar, né, dentro do processo. Eu acredito muito nisso. Não, e é legal a gente falar, porque a Amora foi falando, mas ela não contou ainda que ela tem um filho de 2 anos, o Noé, que veio depois que tu acabaste o livro, né? Então o livro, ele realmente, ele é autenticamente um livro escrito por alguém que não conseguia engravidar, e depois tu foi premiada com o Noé, que hoje tá aí. Com 2 anos. Quando eu terminei de escrever o livro, eu não tinha nem começado ainda o processo de fertilização, que eu tenho Noé graças à fertilização, que também não é uma coisa que as pessoas falam, né? As pessoas parece que também têm vergonha algumas de falar. E quando eu terminei de escrever o livro, não tinha engravidado ainda, e 2 meses depois eu comecei o tratamento e engravidei do Noé. Agora, o tratamento de fertilização, ele além de ser caro, né, a pessoa tem que se preparar para ele usa muito, assim, da tua energia, ele te desgasta muito para passar por ele? São muitos hormônios. Quando eu via, e por isso que eu acho importante essa questão da vivência, quando eu via aquelas outras mulheres que eu conhecia as histórias, nossa, fiz 1, 2, 3, tem uma amiga minha que fez 7 fertilizações e engravidou na 7ª, então é uma questão... Tem que acreditar, né? Então, assim, eu pensava, eu não vou conseguir passar por isso, né? De se aplicar injeções, é uma coisa agressiva mesmo, se a gente for pensar por um lado, e emocionalmente também, que abala um pouco a estrutura. Eu tinha muita vontade, claro, de engravidar, e eu acreditava que cada injeção dessas era um passo à frente, sabe? Quando eu fiz
colocação, a implantação dos embriões, que foram 2, um veio, não é? Eu acreditei naquele momento que eu estava grávida. E a partir eu estava, naquele dia eu estava, né? Depois se ia manter, evoluir aquela gestação, não sei, mas naquele dia eu estava. Então acho que tem muito disso também, né? E acho que essa forma, que foi o que o livro me deu e essa questão dessa conta no Instagram, me ajudou a tentar ver as coisas um pouco dessa forma, então um pouco mais leve, um pouco mais colorida, porque realmente não é fácil, mas a gente tem que... E as mulheres que estão nos assistindo e também... né, os companheiros, companheiras dessas mulheres que estão tentando engravidar, saber que podem contar com pessoas que já passaram por isso e estão dispostas a compartilhar esses momentos e de certa forma até ser solidária com esse sofrimento, acho que já dá um aconchego saber que pode contar com isso. O livro está aqui, né? Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem no nosso Facebook, podem ir falando com a Amora também, a gente pode tirar as dúvidas, inclusive, ao vivo. Mas agora a gente vai pro intervalo, então, não sai daí. Já de volta, enquanto a gente estava no intervalo falando de assuntos super profundos, complexos, eu já senti as minhas rugas crispando aqui e estava pensando em colágeno, Adriano. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre colágeno. Olha, colágeno é um tema que sempre levanta muito o que falar, as pessoas questionam muito. Então vamos começar pelo simples. O que é colágeno? Colágeno é uma proteína. Da mesma forma como você está comendo um pedaço de bife, de frango, de gado, da carne que for, de proteína do ovo, são tipos diferentes de proteína. A proteína do colágeno, que está presente na nossa pele, também está presente em vários animais. E nós, hoje em dia, a indústria extrai essa proteína e nós conseguimos comer essa proteína. Primeiro ponto, colágeno é isso, é uma fonte proteica. Tá, mas e comer colágeno vai virar colágeno? Que aí é o outro questionamento. Não necessariamente o corpo vai reconstruir na forma de colágeno. Pensem que a proteína ela é uma parede enorme. Quando chega no nosso estômago, no nosso intestino, o que o nosso corpo faz? Ele quebra em tijolos. Então eu tenho os aminoácidos, que são os tijolinhos que constroem essa parede colágeno. Aí que mora o problema. Quando eu desconstruo a parede e absorvo para o sangue só os tijolos, o corpo pode fazer o que quiser com esses tijolos. Ele pode construir músculo, que seria muito bom também, mas ele pode resolver construir um pouco de pele, ou ele pode resolver não construir pele nenhuma. Como que a gente faz para essa proteína de fato virar colágeno? Os estudos têm mostrado, hoje em dia nós temos colágenos diferentes. Temos colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. O colágeno para a pele é o tipo 1 e tipo 3. Antigamente, aqueles colágenos que a gente via, que há mais de 10 anos atrás eram os colágenos meio fedorentos, e é verdade, que a proteína ela era pouco filtrada. E era colágeno tipo 1 e tipo 3, com muito do tipo 3, que não é tão bom para nossa pele. Hoje em dia ela já é mais filtrado e a gente encontra colágeno tipo 1 puro para vender, que é o ideal, que são peptídeos do colágeno, que aí eu dou uma roubada no corpo. E como eu não consigo fazer a proteína inteira, a parede toda ser absorvida lá no meu intestino, mas eu consigo fazer absorver uns bloquinhos, 3, 4 tijolinhos grudados um no outro, que a gente chama de peptídeos. Quando eu absorvo na forma de tijolinhos, o que eu consigo? Eu consigo um efeito sinalizador. Eu sinalizo para o meu corpo com mais facilidade que eu quero que de fato aquela proteína, aqueles tijolos, virem colágeno. É mais fácil para o corpo entender que um pedaço da parede constrói aquela parede do que um único tijolo perdido. Então, quanto maior o pedaço que eu consigo entregar para o corpo, mais ele entende, realmente isso aqui é colágeno, vamos reconstruir. Isso sinaliza para os nossos fibroblastos, para as nossas células do sistema imune e outras, que é para construir colágeno. Quando usar colágeno? Classicamente, ninguém precisa tomar colágeno antes dos 30. Então, é uma outra coisa que a gente tem que cuidar.
Daqui a pouco eu estou usando sem necessidade, a maioria das pessoas não precisa. Sim, a princípio a regra é só a partir dos 30 que tu começa a ter essa queda de... declínio da produção e um aumento da quebra, e aí vale a pena usar. E cuidado, a maioria dos colágenos, para terem efeito científico, eu preciso tomar 5 gramas ou mais. Isso desses bons, que são peptídeos, que são mais caros. Mas esses peptídeos, os bons peptídeos, a gente encontra em farmácias normais? A gente encontra em marcas específicas, encontra em farmácias de manipulação, aí o profissional também prescreve para ti, personalizado, mas o que eu quero dizer com isso para finalizar? Cuidem, colágeno em cápsula é para pegar dinheiro. Ah, é? Eu preciso de 15, 20 cápsulas para ter uma quantidade boa de então colágeno. Tem que ser o pozinho mesmo. Tem que ser o pozinho mesmo. Não me compra aquele colágeno que diz que vai tomar 2 cápsulas que não vai acontecer nada. Pode até ser do colágeno bom, mas tu precisa de quantidade. Tá, então não tem jeito. Tem que encarar o pozinho aquele. Tem que encarar o pozinho. Hoje em dia são bons. Gelatina, essas coisas não funcionam. Não. Nada a ver uma coisa com a outra. Tá, então a gente já sabe, né, gente? O negócio é encarar... Aliás, o negócio é falar com o nutricionista. Personalizar. E encarar o pozinho. encarar o tal do pozinho, esse com sabor ou sem, conforme. Mas tudo, pra manter a dignidade. Aliás, né... Nada como envelhecer, 1 ano a mais de experiência. Hoje, inclusive, estamos de aniversário, né, Adriano? Sim, não precisava contar. Por que não tão bom? A gente tá ficando cada vez mais experiente. Mais sábios, é verdade. Mais sábio. As ruguinhas a gente trata com colágeno do nutricionista. Obrigada, Adriano, pelas dicas. E até a semana que vem, né? Bom, gente, a gente continua agora com o nosso programa, que voltamos pro sofá. Gurias, e aí, o colágeno? Eu ia te perguntar. Eu já tô louca pra sair daqui, sair comprando, enlouquecida. E a quantidade que a gente já gastou comprando as cápsulas. Exatamente. Agora, mulher é engraçado também, que a gente fica louca pra sair, né, assim, já prontinha. Bom, a gente tava conversando sobre a questão da dificuldade de engravidar. E, Mariana, tu tem uma especialização na imersão, como é? Imersão com bebê, não. Intervenção com bebês, né? Pais e bebês. Como é que funciona isso? Isso, na verdade, eu tô em formação ainda, eu tô no 2º ano. Isso surgiu de uma paixão, assim, bem particular por atendimento infantil e me identificar muito com crianças, né? E aí eu busquei no mercado algo que pudesse me limitar em perinatal, né? Que aí pega desde as relações primárias, que são essas primeiras, né? Onde vocês já devem ter ouvido em bebê imaginário, né? E o bebê real, entram essas situações assim. Eu não sabia o que é o bebê imaginário. É o que a gente cria, né? As mães criam, né? As expectativas. As expectativas. E aí tem o confronto com o bebê real, que é aquele bebê que veio, né, não com coisas semelhantes ou não, né, com esse bebê real. Mas a importância, eu estava pensando na importância dessas relações primárias, que elas ficam, né, durante todo o ciclo da vida, né, fortalecendo também a relação com a mãe e com o bebê. Então tem que cuidar para ter um acompanhamento também, né? Porque... Não, eu fiquei imaginando até, quando falaste em expectativas, os pais de bebês que vêm em função, depois de um período super delicado e longo, muitas vezes, para engravidar, né? Muitas vezes com fertilização. Eu imagino que esses pais tenham uma expectativa ali também muito grande, ou são muitas emoções, não é algo que acontece tão naturalmente. Digo, fui lá, engravidei, daí nasceu o bebê. Existe tu percebe uma diferença nos tipos de pais conforme essas situações pré-parto, né? Todos os atendimentos que a gente faz lá na instituição de ensino onde eu me especializo são com acompanhamento, né, por psicólogas formadas. Então a gente vai tendo todas as orientações de acordo com o atendimento. Tu vai lá agora no teu período, né, de gestação. Eu levo as demandas mais críticas que tu trouxer para serem orientadas junto com um profissional mais qualificado, né? Mas aos poucos a gente vai costurando assim com a tua história, né, com o que a gente vê na teoria, mas acredito que essas relações, assim, pelo que eu estudo lá e a gente aprende,
refletem ao longo da nossa vida, né? Dos nossos comportamentos, das nossas reações. No fim das contas, a culpa é sempre da mãe, né? A pessoa tá lá com 50 anos se tratando e chega à conclusão que a culpa era da mãe, porque no período depois que nasceu, alguma coisa aconteceu, eu era um bebê imaginário e a minha mãe, olha que loucura, né? Exatamente. Eu falo brincando, porque a gente sabe, assim, eu como mãe também, a gente só tenta fazer o melhor, né? Mas claro que peca, né? Claro que tu erra, enfim. Então, isso também é difícil, eu acho, as mães lidarem com o fato de que a gente tá tentando ser a melhor mãe do mundo, mas às vezes tu pode ser uma chata, uma louca, rígida. E são tantas novidades de linhas, né? De educação que a gente acaba, né? Antigamente tinha uma linha que era aquela linha dura e quase Não, que e era hoje as pessoas normal, se comunicam muito também. Então daqui a pouco tu tá ali fazendo alguma coisa, daí conversa contigo que passou por uma situação, não, mas então eu devo estar fazendo tudo errado. É complicado, né? Não, e justamente esses atendimentos são para aproximar, né? Para facilitar a tua relação com o teu bebê, para tu não te exigir tanto, né? Para tu ter um espaço onde tu possa trazer as tuas demandas, né? Na verdade, os pais saudáveis de cabeça, assim, bem resolvidos, acabam também criando um cenário mais natural, mais tranquilo pro bebê, né? Exatamente. E achei bem interessante o teu trabalho, porque ele reflete muito o fortalecimento, né, das relações, das vivências, que é isso que a gente traz também, né? A prática, vivenciar aquilo, não ter coisas prontas, né? Mas esse trabalho realmente é só para depois que tem o vínculo, que já existe o bebê em si. Porque eu imagino também que muitas mulheres, como tu, que passaram por essas dificuldades, precisam de um apoio psicológico também durante esse período, né, Mora? Então, eu acho, algumas, quando a pessoa já chega até a clínica de fertilização, a maioria das clínicas tem, né, um acompanhamento psicológico, tem uma psicóloga sempre, né, ali para acompanhar esse tratamento. Mas eu acho que tem muitas pessoas que não precisam, né, recorrer a uma clínica de fertilização, porque tem outras questões, outras formas de maternidade, né, de se chegar até a cegonha. Então, eu acho que é muito importante essa troca, porque é isso, se você entrar no Instagram e colocar a hashtag tentantes, ou sei lá, você vai ter ideia do número de pessoas que passam por isso, né, e que todas estão tentando. E que é uma vivência solitária, né, silenciosa e solitária, então é muito triste, porque as pessoas não... Tem gente que as famílias não sabem, entendeu, que estão passando por isso e cobram, né? Casal, né? Aí tem aquela que a família cobre, aí quando vai vir o bebê, a pessoa já está em vários processos, sabe? Então eu acho que é muito importante essa troca. Foi a partir dessa demanda que eu pensei em criar esse espaço, né, de consultoria e vivência para poder trocar. Então, se tem uma pessoa, hoje eu recebi uma mensagem de uma ginecologista que descobriu a falência ovariana precoce. Então, assim, o que seria nesse trabalho? Encontrar outras pessoas que tenham passado por isso também para poder apresentar e trocar essas histórias, né? E poder trocar, compartilhar as dúvidas para poder uma ajudar a outra. Eu acho que é uma rede de apoio que é importantíssima para esse processo que já tem toda uma carga emocional e uma carga hormonal de remédios, medicações fortes, né? Por isso que eu sou fã de redes sociais, porque elas fazem com que pessoas na mesma situação, com as mesmas dificuldades em geral, se encontrem e se troquem, agreguem umas às outras e consigam resolver seus problemas de uma forma mais tranquila, ou pelo menos sabendo que tem alguém passando por aquilo também. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. E como estamos oportunamente falando de carreiras, afinal de contas é março, já passou o carnaval, aquele oba-oba, tá na hora de botar os planos em andamento, o nosso Drops de Moda é com looks de escritório.
A gente estava aqui olhando para os looks de trabalho e babando, e eu já diria que uma boa imagem profissional é algo que faz um bem para a própria pessoa e já dá aquele ânimo a mais para ir trabalhar. Agora, Mariana, da tua experiência, nós vemos muitas pessoas insatisfeitas, frustradas com o seu trabalho, com a sua rotina. Como psicóloga, o que tu sugere como sendo assim, a primeira reflexão, o primeiro passo para tentar ir em busca da sua realização? É difícil, né? Um pouco essa tua pergunta, porque o Não, ser só humano... um pouco difícil. Ela requeriria umas 4 horas, no mínimo. Porque o ser humano tem muita resistência à mudança, né? E é justamente contra isso que a gente luta na Planos, na Escola de Educação para a Carreira, né? Aprimorar e desenvolver essas competências para diminuir essa resistência, para valorizar o que já é bom, melhorar o que já é bom, né? Então, vocês possuem todos os nossos contatos, as nossas redes sociais ali pelo site, né? A gente está disponibilizando agora, nossa outra consultora Camila já está disponibilizando e a gente faz uma avaliação sem custo para caso tu tiver dúvidas, querer saber de forma mais profunda como é que é o nosso trabalho, a gente faz uma primeira avaliação para te conhecer e te falar sobre. Mas antes disso, até a pessoa chegar nesse ponto em que não, eu preciso de ajuda, tem alguma sugestão, assim, porque muitas vezes a pessoa está ali perdida, não sabe a que recorrer, né? Qual seria aquele momento, não, vai por aqui, de repente vai sim procurar um auxílio profissional, mas muitas vezes talvez não seja necessário, não sei. Tem alguma diretriz que a pessoa possa ela mesma conseguir começar a se encaminhar? Acho que o primeiro passo é respeitar as limitações, né? E aprender a desenvolver novos comportamentos, né? Entender de onde vêm os pensamentos, desmistificar essas crenças que já estão enraizadas dentro da gente, né? E entender que é possível mudar, que isso não precisa ficar durante todo o ciclo da vida, né? É necessário mudar e lutar contra essa resistência que a gente tem, né? A pessoa tem que estar também aberta a mudanças. Eu acho que isso hoje é uma grande habilidade. Exatamente. Quem consegue ter essa, né, tá aberto aí para de repente mudar e se aventurar, enfim. E tu, Amora, o que tu deixa como uma mensagem para quem tá passando por esse momento que é difícil, é frustrante e solitário, como tu mencionaste, né? Então, a mensagem que eu posso dizer é assim, acreditem. Acreditem, se realmente a pessoa sonha com isso, como eu sonhava, tem que acreditar. Eu não sou espírita, mas a religião espírita diz que o bebê nos escolhe, né? Eu acreditei muito nisso. Então, procure uma rede de apoio, procure alguém que possa, qualquer pessoa que se possa conversar sobre isso. E acredite que tem um bebê lá em cima, em algum lugar, esperando por você, né? Como a gente está esperando aqui. Então, eu acho que isso me dava muita força, saber que alguém tinha um pitoquinho lá, no caso o Noé, me esperando o tanto que eu estava esperando por ele. E o bonito também é o seguinte, né, Amora? Quando tu viu o Noé, era para ser ele, não podia ser nenhum outro. Então, todo o tempo que decorreu fez sentido, de certa forma, porque se tivesse sido antes, não ia ser ele. Né? Exatamente. Eu falo isso para algumas amigas minhas tentantes, olha, um dia tu vai chegar à conclusão, tem gente que passa por aborto e tal, que tu vai te dar conta que bom que aconteceu isso tudo. Porque era para ser aquele espermatozoide com aquele óvulo naquele momento. Exatamente. Então tá, então que legal, as pessoas sabem, tem também aqui a cartinhas para cegonha, vou mostrar mais uma vez. Para quem está passando por este momento. O livro dá para encontrar em qualquer livraria, nas maiores livrarias, tem um livro para vender e também qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Gritar ou aqui pelo o programa, Instagram, por favor, ou aqui no Instagram do programa, isso. E quem quiser saber mais sobre o nosso evento, entra em contato com as nossas redes sociais, a gente tem site também. Que é agora na quinta-feira. Agora na quinta-feira, às 19 horas na Ancham. Então é um evento super moderno para falar o que tem de mais moderno e atual sobre gestão de carreiras e performance. Então tem para tudo que é gosto, para quem está precisando da área profissional, para quem está precisando na área pessoal, tem muitas opções e é isso que a gente faz aqui no Virou Moda, trazer uma série de informações para tentar auxiliar a fazer a sua vida, o seu dia melhor. Que bom ter vocês aí do outro lado da câmera mais um dia. Amanhã estaremos de volta e agora vocês vão ficar com arquitetura e design. Hoje com o Luiz Settinger. Aproveitem. Até amanhã, gente. Beijo.
Muito bom.